Olá, eu sou o Babalorixá Alexandre de Ogum e hoje eu gostaria de refletir com vocês sobre o meu mito preferido de Exu Orixá, que é um mito que narra que havia dois fazendeiros que ficaram muito prósperos, mas quando eles conheceram Exu Orixá, eles estavam passando por grandes necessidades. E aí eles foram até a consulta oracular, buscaram as orientações de Exu, fizeram as oferendas prescritas e começaram a prosperar. Começaram a comprar outras terras, começaram a prosperar cada vez mais, até que chegou um ponto que eles prosperaram de tal modo que eles esqueceram de Exu Orixá, esqueceram de fazer as oferendas, esqueceram de lembrar que Exu Orixá os ajudou quando eles precisaram. E como eles eram amigos desde a infância, eles resolveram comprar uma enorme propriedade e a dividirem no meio. Compraram propriedades paralelas umas das outras, que eram divididas apenas por uma cerca. E Exu Orixá se enfureceu com a ingratidão dessas duas pessoas e resolveu-lhes pregar-lhes uma peça. Exu Orixá, que tem a capacidade de se transformar em tudo aquilo que ele quiser, porque ninguém conhece de fato a verdadeira face de Exu Orixá, ele se transformou-se em um homem e colocou um chapéu pontiagudo, e de um lado o chapéu era vermelho e de outro lado ele era preto. E ele passou por essa fazenda rente à cerca e cumprimentou ambos os fazendeiros, ambos os agricultores, e dizendo, bom dia, que seja um dia muito bom, que seja um dia próspero, que vocês tenham um ótimo trabalho. E continuou seguindo o seu caminho. E o fazendeiro que estava do lado direito comentou como era simpático aquele senhor de chapéu preto. E aquele que estava no lado oposto falou, olha, ele é muito simpático, mas o chapéu dele era vermelho. E eles começaram a discutir e brigar por quem tinha mais razão, e de repente eles começaram a se golpear com golpes de faca. E Exu Orixá estava vingado e saiu se divertindo. Este mito, ele traz informações muito importantes para nós. A mais importante delas sempre é sermos gratos a Exu Orixá, lembrarmos dos orixás nos momentos difíceis, nos momentos alegres, e nunca esquecer do sagrado, das divindades que nos auxiliaram no momento que nós precisamos. Então isso é o mais importante, seguir a orientação oracular, ser grato a Exu Orixá, que é o orixá mais próximo do ser humano e mais próximo também do Ser Supremo, que é o Lodumare. Depois do nosso próprio Ori, Exu Orixá é o orixá que mais nos apoia na nossa caminhada diária. E um outro fator importante é aquilo que acontece diariamente, principalmente nas redes sociais, na nossa convivência diária, que é as pessoas brigarem, se degladiarem para ver quem tem razão, quem está com a razão, quem sabe mais, quem viu a coisa certa, quem tem a verdade. Até mesmo no nosso meio religioso, a afroespiritualidade, nós temos o candomblé, nós temos a umbanda, nós temos o Ecim Orixá Ibilê, que é a religião tradicional Yorubá, e diversas outras vertentes, e nós vemos às vezes os sacerdotes e sacerdotisas brigando e querendo saber mais do que as divindades, mais do que o oráculo, e quem conhece mais Exu, quem conhece mais Ogum, e na verdade é apenas o orixá que conhece a ele próprio e conhece os seres humanos. Então isso também reflete a nossa vivência diária, como as pessoas brigam desnecessariamente, e que isso é contra-axé. Porque Orixá Exu é orixá da ordem, da disciplina, da boa comunicação. Então, quando nós temos uma comunicação agressiva, nós não estamos sendo abençoados por Exu Orixá. Então, é necessário que nós tenhamos sempre uma postura adequada para aqueles que são devotos de Orixá, porque quando nós estamos afastados do axé de Exu, ele toca o seu Alagogoijá, que é o tocador do sino da discórdia.
E isso quer dizer o quê? Que nós estamos afastados do axé de Exu, que é a disciplina, que é a ordem, que é a boa comunicação. E é aí que acontece as brigas, as guerras, as desavenças, e amigos que são como irmãos podem passar a se odiar. Então esse é um mito muito importante que, ao meu ver, é o mito que eu mais gosto de Exu Orixá e gostaria de deixar aí com vocês essa reflexão. Agradeço os ouvidos atentos, a atenção. Recomendo àqueles que se sentirem à vontade de se inscreverem no canal, ativar as notificações e apoiar o nosso trabalho para que nós possamos levar a boa palavra do axé a mais e mais pessoas. Muito obrigado, que Ogum abençoe a todos.